Boa noite. Vamos Boa iniciar noite. então com a nossa clássica oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Espírito vossos dos fiéis vossos fiéis e e acendei acendei neles o neles o fogo do fogo do vosso vosso amor. amor. Enviai o vosso Enviai o Espírito seu e tudo será Espírito e tudo criado, será criado, e e renovareis a renovareis a face face da da terra. terra. Oremos, ó Deus que instruíste os Os corações dos vossos corações dos fiéis vossos com a luz filhos, do Espírito assim Santo, Jesus, fazer que apreciemos fazei que retamente apreciemos todas as retamente todas coisas as coisas, segundo segundo o o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e gozemos sempre da sua sempre da consolação, sua por Cristo consolação. Senhor Por nosso. Cristo Senhor Amém. nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Por Em nome nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente já falou sobre o eu creio, né? Os três processos da fé, né? Eu creio, né? E agora a gente vai falar sobre... A gente falou sobre a revelação, semana passada. Como nós cremos, como nos foi revelado. E agora, a partir de que meios nos foi revelado. Porque não basta sabermos como foi revelado. Até o Novo Testamento, né, até ali a vinda de Cristo, a gente sabe como veio a revelação. Através dos profetas, através da arca da aliança que foi feito com Noé, através da instituição de um povo, né, Abraão, através da libertação e vamos dizer assim, do chamamento desse povo em Moisés. Né? Então, assim, a gente sabe como isso ocorreu a partir do Antigo Testamento. Mas com a vinda de Cristo, né, essa aliança se aperfeiçoou. E pelo aperfeiçoamento dela, a revelação divina ela foi plenificada. Né, porque tudo foi preparado para a vinda do Senhor. E aí temos já desde então a plenitude da revelação. O catecismo, nesse artigo 2º, que é a transmissão da revelação divina, a partir do parágrafo 74, ele já começa dizendo que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele cita a primeira carta de Timóteo, né? Isto é, de Jesus Cristo. Né? Chega ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? Aí ele completa, Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa, assim como a revelação é uma pessoa. É interessante a gente entender em que aspecto, né, como que se dá essa transmissão da revelação. Cristo, né, por ser uma pessoa, a revelação em si, por ser uma pessoa, obrigatoriamente, essa transmissão ela tem que vir a partir de pessoas. Porque a transmissão da revelação veio a partir do mistério da encarnação. Então, se a revelação ela não foi feita num livro, ela não foi feita simplesmente, vamos dizer assim, uma mágica, não dessa forma, mas através de alguém físico, alguém palpável, alguém que esteve presente, essa presença ela tem que ser dada continuidade através de outras presenças, que foram os apóstolos. Ele disse os 12 apóstolos e falou: ide ao mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, assim, a partir de Cristo e na figura dos apóstolos instituídos em cima deles, nós temos a transmissão da revelação. Aí nós já temos um entendimento da base do que é a tradição apostólica. E não poderia ser diferente. Eu estava conversando com um amigo meu protestante essa semana, se não me engano, ontem ou foi anteontem, não lembro. E a gente conversava sobre isso. E na cabeça dele, pelo menos da vertente lá que ele segue, ele tem a ideia de que não, existem duas igrejas. Existe a igreja dos apóstolos e a igreja de Cristo. Entendeu? Como se, não, a igreja apostólica, ela tem as influências humanas dele. Não, a igreja de Cristo é uma igreja que ela só fica no campo espiritual. Isso só vai acontecer na eternidade, não vai acontecer aqui no plano terreno. Mas é impossível você ter a igreja de Cristo sem ter a igreja dos apóstolos. Concorda comigo? Se a missão dos apóstolos era levar a todas as criaturas aos quatro cantos do universo, né, da Terra, vamos dizer assim, que Deus veio ao mundo na figura de Cristo, que o Filho do homem estava presente na Terra, ele fez parte da história, ele foi vivo, ele teve carne humana. Então, como é que a gente vai conhecer, como é que a gente conheceria essa carne humana, essa figura de Cristo, se não fosse por outra pessoa? Ia ser como? Uma revelação sem furo? Não. Teria que ser passado pelas gerações. Então, como a revelação ela é uma figura humana, a partir das figuras humanas, ela teria que ser conhecida. E
como ele diz aqui, o conhecimento da verdade. A verdade que ele diz é o conhecimento da revelação. É o conhecimento de Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele cerca tudo aquilo que é verdade. No primeiro ponto que ele diz, a tradição apostólica, então, no parágrafo 75. Cristo, Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido, antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica, de toda disciplina, de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. O que isso quer dizer? Ele quer dizer justamente que tinha que ser pregado. Ele elegeu os apóstolos para que isso fosse pregado, que isso fosse propagado, né? E como ele diz, de toda disciplina de costumes, comunicando-lhe os dons divinos. A missão dos apóstolos, essa missão apostólica, né, que foi instituída lá no Antigo Testamento, lá com os profetas, com Moisés, com Abraão, e foi completada em Cristo, ela tinha que ser passada. É uma tradição oral, porque embaixo o Catecismo vai dizer no 76 quais são as formas dessa tradição, como que ela é transmitida, como é que a tradição chegou até hoje, de duas maneiras. Aí a gente entra numa que para o protestante é a dicotomia, para a gente não é. As duas formas, oralmente e por escrito. Oralmente a gente sabe, a gente está fazendo aqui agora. Isso é a transmissão oral da tradição. E por escrito é a própria Sagrada Escritura. Por que eu falei que é uma dicotomia protestante? Porque o protestante ele tem muita ideia de que a Bíblia é uma coisa. A Bíblia é a revelação divina, ponto. Agora, aquilo que vem oralmente, não, aquilo ali é só invenção dos homens. Realmente, invenção dos homens. Mas quem elegeu esses homens foi Cristo. Então, tem, a partir do artigo, né, do argumento como posso dizer, da autoridade do discurso, a partir dessa argumentação da autoridade do discurso, então nós podemos confiar, sim, porque eles foram eleitos por Cristo, que essa transmissão oral, ela tem fidelidade ao verdadeiro evangelho. A transmissão por escrito, essa pregação por escrito, soaria até um pouco ruim, errado, eu falar que ela seria um aspecto secundário. Mas entenda que eu falo secundário no sentido de que primeiro a gente teve a transmissão oral, certo? Primeiro a gente conheceu, a gente que eu falo, os nossos antecessores, os padres da igreja, eles foram conhecendo a transmissão oralmente. Eles foram conhecendo a tradição, foram conhecendo a revelação oralmente, foi sendo passado de um para o outro. Claro que por bem alguns foram escrevendo, vamos dizer assim, né? São Marcos, que era discípulo de São Pedro, ele escreveu o Evangelho. São Mateus escreveu o Evangelho. São Lucas, discípulo de São Paulo, escreveu o Evangelho. Eles foram escrevendo evangelhos, né? Suas cartas, as cartas de São Paulo, as cartas de São João, de São Judas. Porém, isso não foi assim passado da mesma forma como nós temos hoje, tudo arrumadinho, bonitinho. Como o protestante conhece a Bíblia dele lá, bonitinho, com os 27 capítulos do Novo Testamento. E isso foi passado verbalmente. Se alguém escreveu uma carta, né, São Paulo escreveu uma carta, é porque ele tinha uma mensagem verbal para passar para aquele grupo de pessoas. E não simplesmente porque ele queria escrever um livro para poder deixar registrado. Ou seja, primeiramente ela foi uma tradição oral. Primeiramente a Bíblia foi uma tradição oral. Então, quando alguém fala assim, a gente não... Um protestante gosta muito de falar isso. Eu não acredito na tradição, eu acredito na Bíblia. Tá, mas a Bíblia, ela é uma tradição. Entendeu? Até porque não foi Nosso Senhor que escreveu a Bíblia. Né? Ele não escreveu e não deu escrito. Ele não escreveu, não mandou ninguém escrever. Ele não, claro que agora, ele não pediu, mas ele não mandou ninguém escrever. Tem uma coisa interessante, não sei se você já viu uma passagem que tem, que acho que o próprio São Paulo Apóstolo, ele diz para o povo seguir suas tradições, né? Sigam vossas tradições. Uhum. Justamente porque os gentios, São Paulo ele pregava muito para os gentios, né?
ele queria que os gentios eles vivessem a fé cristã sem perder, vamos dizer assim, os seus costumes. Claro que não os costumes paganizados, como no caso dos romanos, né, mas aqueles costumes que eram bons para que agregasse valor à sua fé. E a gente vê isso no decorrer da história da igreja, né? Como a igreja ela se adequa, né, vamos dizer assim, se adequa não é uma palavra muito boa de usar, mas ela utiliza às vezes a cultura de um povo para poder pregar o evangelho, entendeu? Em alguns aspectos. Claro que não pode tangenciar muito aspectos que são dogmas de fé, que são artigos de fé. Mas, continuando, é interessante no parágrafo 78 que diz o seguinte: esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, T maiúsculo, repara bem, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Olha só que interessante. Ela é chamada tradição, né? Essa transmissão viva, ela é a tradição. Enquanto distinta da Sagrada Escritura, ou seja, não é a mesma coisa. A Sagrada Escritura e a tradição com T maiúsculo, a tradição apostólica, elas são distintas, porém elas são intimamente ligadas. Aí ele explica por quê. Por meio da tradição, a igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Ou seja, a escritura basicamente confirma a tradição. Entendeu? É porque, assim, é até meio complicado para a gente entender isso, porque a gente já tem tudo pronto hoje. A gente já tem a Bíblia em cima da nossa mesa ali pronto. Mas, pô, imagina que naquela época eles não tinham as coisas prontas, não tinham um livro pronto, né? Eles precisavam ouvir de alguém, eles ouviam de alguém, eles confiavam num discurso. Depois veio as Escrituras e confirmou: olha, aquilo que fulano falou que São Pedro disse, está escrito aqui em São Marcos, ó. Então, assim, São Marcos era discípulo de São Pedro e realmente está aqui, ó. São Pedro aquela confissão de fé aos filhos, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, assim, aquilo que falaram para ele foi confirmado na Escritura. Pode parecer que está se dando uma importância maior à tradição, mas é como se a Bíblia fosse ficar num aspecto secundário, como eu falei antes. Mas não, é que justamente a Bíblia ela é a revelação divina porque ela confirma tudo aquilo que veio pela tradição. E assim, esse parágrafo 78, ele é incrível para poder designar isso. A partir do parágrafo 80, fala sobre a relação entre tradição e a Sagrada Escritura. Eu gostaria de me ater aqui nessa diferença que está descrita no parágrafo 81. Ele diz o seguinte: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem e exponham e difundam. Ou seja, os apóstolos pregaram, difundiram aquilo que eles viveram com Cristo. É isso que é interessante. Muito mais do que eles viram, muito mais do que eles aprenderam, que está escrito na Bíblia, do que eles ouviram, eles transmitiram isso, mas também o que eles viveram com Cristo para os seus sucessores. Entendeu? É isso assim, que não entra um pouco na cabeça do protestante. Ele fala: não, mas não tem como confirmar isso. Não tem, porque você prefere acreditar num monge agostiniano do século XVI que veio para falar umas besteiras. Não, e o mais impressionante é o seguinte, é que é uma ideia e ele aceita aquele início do cristianismo com os apóstolos, né? Até o ano 100, 200, 300. A partir de um determinado momento de 300 e pouco, não. Um período escuro, passou-se em mais de 1000, 1200, 1300 anos. Só depois do ano 1500, 1600 foi que voltou a luz ao mundo. Veio a revelação divina para eles. Pois é. Por nada. E assim, o cristianismo ficou apagado por mais de 1000 anos. E a história diz que Cristo falou assim: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esqueceu isso. Para eles é só estar no coração. Então, assim, é meio complicado lidar com isso.
Eu acho que é uma Assim, questão de lógica. esse é o problema. O problema de você conversar com protestantes é que eles não trabalham dentro da lógica, justamente por questões na qual o protestantismo foi fundado, que é a questão do nominalismo de Guilherme de Ockham, né? Essa questão do nominalismo, ela distingue aquilo que você consegue provar daquilo que você vê, entendeu? Ela não, parece que não tem um encaixe entre a verdade, tipo assim, se eu não consigo provar, se eu não entendo, esse é basicamente isso do nominalismo. Se eu não entendo, se eu não consigo nomear, então é porque não é provável. Se não é provável, não existe. Não existe, então não preciso acreditar. Entendeu? É É meio um negócio, complexo. complexo e sem lógica. É ilógico, totalmente Ó, ilógico. você já deve ter lido as 90 teses de Lutero, né? Uhum. Você observou que as 90 teses, elas se Uma contradizem contradiz a outra. uma com as outras? É, Tem tese que parece que ele quer ser um novo Papa. Já é. tem tese que não, ele está condenando o Papa. Se você for procurar alguma biografia sobre Lutero, biografia assim, real, verdadeira, você vai ver que ele era uma pessoa muito. é, ele tinha a mente meio perturbada. Meio perturbada, entendeu? Ele mesmo tem alguns escritos dele que ele afirma estar lutando contra o diabo, entendeu? Ele luta contra o diabo que há em mim, entendeu? Claro que assim pode ser uma figura de linguagem também que ele usa para falar sobre os pecados dele, mas ele já começou totalmente errado, que ele foi monge por conta de uma promessa que ele tinha feito. Ele fez uma promessa lá para que se ele fosse curado de uma coisa, se não me engano, ele ele seria monge e tal. Então assim, a vida dele foi um pouco conturbada, entendeu? Ele foi muito perturbado, parece que e depois ainda, ele mesmo, em algumas cartas, ele se dirigia ao Santo Padre com uma máxima reverência, mas ao mesmo tempo ele negava que a gente deveria ter essa reverência pelo Papa. Assim, ele foi muito É contraditório, isso que eu digo, as 90 teses, elas são muito contraditórias. Tem muito. momento claramente que tu vê assim, que assim, puxa, então ele é favorável ao papado, né, mas assim, dá uma indicação que ele quer ser o novo Papa. Uhum. Né, porque ele sai condenando tudo, mas mesmo assim, ele está com a verdade e ele está realçando o papado. E já em outra tese ele está condenando tudo, então assim, é muito contraditório. Muito, muito. Aí dando continuidade, conclui-se o seguinte no 82. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, isso aqui é muito importante. A igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado, somente na Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então, assim, a Sagrada Escritura e a tradição, né, que foi transmitida pelos apóstolos, pela sagrada tradição dos apóstolos, devem ser aceitas e veneradas igualmente. Por quê? Porque cabe à igreja. Tem que ter uma autoridade que confirma que aquilo é verdadeiro. Eu costumo trazer muito para o meu meio de trabalho. Na Marinha, né, no meio das Forças Armadas, você tem muitos documentos. Documento para regulamento disciplinar, regulamento para Código Penal Militar, regulamento interno de cada quartel. Tem regulamento para tudo. Regulamento para tudo. Mas beleza, como é que eu sei que aquele regulamento ali ele é verdadeiro? Como é que eu sei que aquilo ali eu tenho que seguir? Por que isso está certo e não está errado? Por que o que eu estou fazendo está errado e o que o regulamento diz está certo? Porque alguém assinou aquilo ali, pô. Porque alguém, um comandante, foi lá e assinou. Existe uma autoridade que certifica aquilo. Certo? É a mesma coisa. Como é que eu sei que a Bíblia está certa? Né? É exatamente o que eu estava pensando agora, que eu levanto muitas vezes esse ponto, sabe? Às vezes a pessoa vem dizer assim, não, porque eu li na Bíblia, está aqui na Bíblia. Ele diz assim, tá, mas como que tu sabe se esse livro que tu leu, ele realmente é uma Bíblia? Como que tu sabe se ele realmente foi traduzido de um cânon? Qual a certeza que tu tem disso? De repente Você pode não ser um tem. livro alterado. Você não tem. A verdade é que você tem que confiar no discurso. Eu conversando com esse meu colega, eu falei para ele, pô, mas para você tudo é a Bíblia, você estuda a Bíblia. Mas quem escreveu a Bíblia? Não foi Jesus. Ah, não, foi os apóstolos. Tá bom, mas quem confirma que foram eles que escreveram? Ah, você tem que confiar. Mas confiar em quem? Aí que começa o problema. Não, confiar em quem? Aí
Aí ele ficou assim, não, a gente tem que confiar, né? Porque o Espírito Santo revelou. Tá, mas quem confirma que o Espírito Santo revelou? Ah, mas é questão de fé. Pô, mas tá, questão de fé. Mas eu esqueço que foi escrito por homens, entendeu? Os homens podem ter adulterado. Aí você tem que apelar o quê? Para uma autoridade que certificou que aquilo ali é verdadeiro. Não tem como simplesmente você ignorar isso, não dá. O problema é aí a gente volta àquele negócio, eles são ilógicos. Porque ao mesmo tempo que eles falam, você tem que ter fé, tem que confiar, né, que aquilo ali é verdadeiro, eles não têm fé, não confiam que existe uma autoridade que confirma que aquilo ali é verdadeiro. Inclusive, o Novo Testamento que todos eles leem foi confiado por uma autoridade, que foi o Papa, né? Foi o Papa. Pois Foi o é. Papa que decidiu. Não, e o problema é o seguinte, aí não entra na cabeça deles isso, porque aí vai chegar e falar assim, não, mas isso é questão de fé, porque o Espírito Santo que revelou. Tá, mas quem disse que o Espírito Santo revelou? Não, você tem que confiar que o Espírito Santo revelou. Revelou a quem? Quem falou desse Espírito Santo? Como é que você sabe que existe o Espírito Santo? Ah, porque está na Bíblia? Tá, mas quem escreveu a Bíblia? Aí fica rodando em cima disso e eles não assim, pela lógica não bate, pela lógica não bate. Isso é verdade. E assim, o Espírito Santo ele se revela a cada segundo em tudo quanto é gente diferente. Sim. E aí eu acabei de receber aqui, eu estou sentindo. Para cada um ele fala uma coisa. É. Então assim, é como que você está banalizando a divindade do A Espírito divindade. Santo. Não, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Pois é, chega a ser uma blasfêmia, né? Aí você vê o sujeito acaba de contar uma mentira ou acaba de fazer uma coisa completamente errada. Não, o Espírito Santo agora está me comunicando isso ou aquilo. Não, isso é blasfêmia. Como outro dia eu vi de um protestante que se diz cristão dizendo que Deus não é unitrino. Não, isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Deus é Pai e Filho. O Espírito Santo é só a vontade de Deus. Aí eu até recuo para não ficar debatendo. Eu não gosto, não gosto. Prefiro estudar e a gente conversar sobre isso aqui. Onde eu parei aqui? 82, né? Pulando já para 84, ele fala sobre o depósito da fé. O depósito da fé nada mais é do que a igreja, né? A igreja ela é como uma arca, né? Lembra da arca de Noé, né? A arca da aliança. Então a igreja ela é essa arca, ela é o depósito. Dentro dessa arca a gente deposita a fé, porque ela é a guardiã da verdadeira fé cristã. E no 84 ele já começa dizendo: o patrimônio sagrado da fé, depósito infidei, contido na sagrada tradição e na sagrada escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja. Então assim, a gente volta naquele ponto. Esse capítulo do catecismo, eu acho ele assim, bastante redundante, assim como todos os outros, mas assim, é bom, porque isso frisa bastante na gente a ideia de que a gente crê na Bíblia porque a gente crê na igreja. E não tem como ser diferente. A gente só crê em uma porque existe a outra. É como o seguinte, eu acredito no pintinho que nasceu do ovo porque eu sei que tem a galinha. Entendeu? E não teria como ser diferente porque como a gente vai sempre voltar naquela questão da autoridade. Vai sempre voltar na questão de que o que os apóstolos fizeram depois que Cristo morreu? Eles ficaram simplesmente escrevendo livros? Não. A própria Bíblia mostra que eles foram para as regiões, para diferentes regiões pregar. E eles foram os guardiões da fé. Mas eles tinham que dar sucessão a isso. Né? Uma sucessão física, uma sucessão humana a isso. Essa sucessão humana foi a partir dos seus discípulos. Como a gente vê, por exemplo, São Marcos. São Marcos não era apóstolo. São Lucas não era apóstolo. Mas eles foram discípulos dos apóstolos. Entendeu? São Lucas, se não me engano, ele teve muito contato com São Paulo. Né? São Marcos, ele era discípulo de São Pedro. Aí parece que tem, segundo a tradição, né, segundo a história, São Marcos, ele sabia muito grego. Né? Ele sabia falar grego, escrever em grego. Ele conhecia a língua grega. Porém, São Pedro não. São Pedro não sabia o hebraico. Então, São Pedro dizia para ele em hebraico e São Marcos ele transcreveu para o grego. Então o Evangelho, segundo São Marcos, segundo alguma tradição, algumas histórias, é associado a São Pedro. Seria o Evangelho de São Pedro. Entendeu? Porque você pode ver até aqui, tem muitas partes do Evangelho de São Marcos
que foca na figura de São Pedro. Foca muito na figura dele. O Eu acho magistério... muito, Fala, eu acho muito interessante, né, toda essa a história dos apóstolos, e sobretudo aquele período lá das catacumbas, né, o paleocristão, né, você vê que a origem, tudo vem, e é uma coisa que, por exemplo, todas aquelas catacumbas lá, elas comprovam muito da tradição da igreja, de costumes que a gente tem hoje, naquela época já se tinha. Por exemplo, eu vi uma reportagem que mostrava descoberta das catacumbas, cálices, pinturas, né, pintura de Nosso Senhor, do Bom Pastor, as vestimentas, né, dos sacerdotes, ou seja, costumes de 2000 anos que se mantêm até hoje. É interessante também que, você sabe que as missas elas eram celebradas em cima do túmulo dos apóstolos. Isso é muito interessante. Legal. Né? Aí, se você for ver, os altares antigos do rito tridentino, eles não eram de madeira, uma mesa de madeira igual a gente vê hoje. Eles eram de pedra, de concreto, parecendo uma tumba mesmo. Túmulo, né? E eles tinham, eu não lembro o nome agora, eu tenho um livro que fala sobre liturgia que fala sobre isso. Em cima do altar tem um símbolo, né, tem um símbolo que ele tinha em todos os túmulos dos apóstolos, que marcava que aquele túmulo era de um sucessor, né, de um apóstolo ou de um sucessor, de um cristão sucessor dos apóstolos. E até o Concílio Vaticano II, aproximadamente, esse símbolo sempre foi colocado em cima de todos os altares, confirmando, né, que aquele altar ali ele estava, vamos dizer assim, apto para a celebração do Santo Sacrifício. Entendeu? Interessante. Muito bacana. Não sabia disso. Muito interessante. Tem uns negócios da tradição da igreja que é muito bonito, igual a questão da batina. Né? A batina, ela não tem uma obrigatoriedade eclesial, né? Assim, jurídica. Os padres não são obrigados a usar batina. Não tem lugar nenhum dizendo, porque é uma tradição, simplesmente pela tradição. Aí como é que eles foram usando a batina? Eles usavam aquela roupa romana, né? Os bispos usavam aquelas roupas romanas, né? E com o tempo eles foram aprimorando e aquilo foi identificando neles um caráter de uma pessoa que vivia em paz, que era uma roupa que os romanos, lá os grandes magistrados romanos usavam nos tempos de paz. E caracterizava aqueles homens, os bispos da igreja, como homens de paz. Legal. Né? Aí tinham as cores, aí o preto foi o mais marcante, que foi a cor que simboliza o sacerdócio, né? Que é a morte para o mundo. E as tradições da igreja são um negócio muito rico, né, cara? No 85, vamos falar sobre o magistério da igreja. Aqui ele entra, nesse capítulo, especificamente, ele fala sobre aquele tripé que sustenta a igreja, né? A tradição, a escritura e o magistério. Mais na frente, a partir do 101, ele vai falar especificamente sobre a escritura. A gente não vai entrar nisso hoje, é muito extenso. Para poder ele realmente adentrar no mistério das Sagradas Escrituras. Mas aqui ele dá uma pincelada, ele dá uma introdução. Sobre o magistério ele diz o seguinte, parágrafo 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então assim, aqui também entra uma questão que foi a que Martinho Lutero ele levantou em 1517. Foi o seguinte, ele viu uma Roma, né, assim, uma Europa muito depravada moralmente. Moralmente estava muito decaída. E em vista disso, ele não confiava na autoridade da igreja, né? Ele dizia que não dava para confiar na autoridade da igreja, tendo em vista a personalidade do Papa da época, se não me engano, Alexandre VI, e de outras figuras, de outros bispos, membros do clero, inclusive a dele, mas não dava para confiar nessas autoridades por conta da sua vida moral. Então ele disse que, tendo em vista isso, a igreja não é confiável. Só que ele esqueceu que a igreja ela não nasceu em 1517 ou em 1500. Ela nasceu com Cristo. Então, assim,
beleza, a igreja era santa? É santa. Una, santa, católica e apostólica. Porém, ela é feita por homens pecadores. Aqui no nosso catecismo, ele explica muito bem isso, porque ele diz o seguinte: o magistério, né? O que é esse magistério? Que são os bispos, né? O Papa, que é o bispo de Roma. Esse magistério, que é a autoridade, ele exerce em nome de Cristo, porém, ele tem que estar em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Mas você pode falar assim: Fernando, e se o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, estiver cometendo heresias, como já aconteceu em momentos da história? Mas o sucessor de Pedro, ele só é realmente um verdadeiro sucessor de Pedro se ele estiver em comunhão com todos os outros sucessores de Pedro. Ou seja, a sucessão apostólica, que é confiada na figura do Papa, né, que é confirmada, autenticada na figura do Papa, ela só se concretiza verdadeiramente ele estando em comunhão com todos os outros papas, desde São Pedro. Senão você vai falar assim: pô, beleza, o bispo da minha diocese, ele está em comunhão com o Papa. Então, se o Papa é herege, meu bispo é herege, tudo certo. Não. Se o Papa não está em comunhão com os outros papas, se ele não condiz com a tradição apostólica, então ele é herege. Não cabe a nós leigos, claro, confirmar a índole, ou se realmente aquele Papa ele é um verdadeiro Papa, se aquele apostolado dele ele é verdadeiro, né? Se aquele pontificado dele ele é verdadeiro ou não. Isso cabe aos bispos. Somente um bispo pode julgar outro bispo. A gente cabe a aceitar e acatar cada determinação desses bispos. Então, assim, o magistério, o que é? São os bispos, os padres, né, o Papa, mas em comunhão com toda a tradição apostólica, não somente a figura daquele Papa presente. Você viu aquele documento recente aí, o Tradizione Custódia, eu acho? Eu não vi esse documento. É o que fala sobre o moto próprio, né? Isso, exatamente. Que fala sobre a liturgia da igreja. É o rito ordinário, né? O ordinário extraordinário. É. Eu cheguei a ver alguns trechos dele. Eu vi que estava muito polêmico isso daí. Bem polêmico, bem polêmico. Eu vi, assim, é um caso complexo. Assim como vários outros documentos do Santo Padre, o Papa, são assim bem, assim, adentram em pontos bem delicados. Mas, assim, tanto que tem outros bispos, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem outros bispos que eles já se pronunciaram referente a diversos documentos do Papa indicando alguns erros de doutrina, entendeu? Porque o rito ordinário tridentino, né? Mesmo com a mudança dos tempos, de qualquer época, ele foi sempre mantido por todos os papas da história, né? Uhum. Então, quando você começou a falar dele não tá ele está em contradição com os anteriores, né? Isso é um ponto de ilegalidade, né? De não ser autoridade. Tipo assim, eu estava conversando com a madrinha da minha filha mais velha. A gente estava falando sobre essa questão do rito tridentino. Que até o Concílio Vaticano II, o rito tridentino era o rito, vamos dizer assim, único, né? Era o rito romano, o rito latino único. A partir do Concílio Vaticano II, houve essa reformulação do rito, essa reforma do rito, que causou um pouco de estranhamento, um pouco de confusão. A gente tem esse rito que a gente conhece hoje. Porém, ela falou assim: mas qual que é o rito que o Papa celebra a missa? Eu falei assim: tá, qual que é o rito que os outros 300 não sei quantos sucessores de Pedro celebraram a Santa Missa? Então, assim, não é qual o rito que o Papa de hoje, como eu falei no outro artigo, celebra a missa. É qual que é o rito que sempre foi celebrado por todos os papas. Claro que, assim, houve uma reforma no rito e ela deve ser acolhida, né, não como um dogma, né? Porque a reforma, ela não promoveu um dogma, ela tem que ser feita assim. Tanto que se você for ver lá no... no documento, eu não lembro agora, mas o documento que fala sobre a mudança do rito, eu esqueci, eu tinha ele de cabeça. Ele não tem uma obrigatoriedade, ele não implica obrigatoriedades, entendeu? E quem viu isso foi Dom Marcelo Lefebvre, que foi tido como antipapa, foi tido como
anticlerical, um monte de coisa. Sendo que, na verdade, ele só queria conservar a tradição. Tanto que São João Paulo II foi lá e readmitiu ele na igreja. Ele estava excomungado e ele foi readmitido na igreja. Né? E graças a Dom Marcelo Lefebvre, o santo Padre Papa São João Paulo II e depois o sucessor Bento XVI, o rito tridentino ele foi recuperado. Ele foi instituído como um rito. E ele está sendo muito difundido, bastante difundido. No Brasil tem diversas dioceses que temos missas sendo celebradas em rito tridentino. Aqui no Rio mesmo é muito forte também, né? Entendi. Aqui no estado do Rio é muito forte. Sim, tem bastante lugar. Lá em Campos tem a Associação Apostólica São João Maria Vianney, que ela é de jurisdição do bispo Dom Fernando Rifan. Ele só celebra o rito tridentino. Também é muito legal. Eles enviam para os estados também, muito bacana, muito bacana. Então, assim, a gente já vê que o que é o magistério, né? São aqueles que estão em comunhão com o Papa. Na verdade, aqueles que estão em comunhão com a Igreja desde os primórdios. Não somente com o Papa de hoje, mas é porque a gente também tem na cabeça a figura do Papa como o Papa de hoje. O Papa também é uma instituição. Ele não é só um homem, uma pessoa. É como O Rosário de Cristo, né? Sim, ele não é tipo assim, igual fala, o Fernando, o Gleibson. Não, ele é, por exemplo, o pai de família. Entendeu? É o Papa. Você, como pai de família, está presente também as suas características de pai de família estão presentes em mim, estão presentes em outros pais de família. Assim como o Papa está presente em todos os outros papas. Entendeu? Só que existe um mínimo para a gente ser pai de família. Existe um mínimo que a gente tem que seguir. A gente tem que amar nossa esposa, tem que amar nossos filhos, tem que honrar essas questões. Assim como um Papa também tem um mínimo para ser um Papa. Não pode ser qualquer pessoa, não pode acreditar em qualquer coisa. No 88 ele fala sobre os dogmas de fé. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Essa parte dos dogmas é muito importante. E no 89, ele diz assim: os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Eu gosto dessa analogia da luz, mas assim, eu gosto muito mais da analogia em relação aos limites de um território. Uma analogia assim, eu acho muito bonito passar dessa forma, porque você enxerga a igreja como um território. Né? Assim, sendo um pouco reducionista, a igreja é como se fosse um território, como se fosse São Pedro Aldeia. Você sabe quais são os limites desse território. Você olha, por exemplo, para Cabo Frio, você sabe que não é mais São Pedro Aldeia. Se você passar da ponte, ali já é Cabo Frio. Você olha para o outro lado, se você passar lá da Praia Linda, já é Iguaba. Né? E por aí vai. Então, assim, você sabe quais são os limites de São Pedro Aldeia. E eu estava até conversando sobre isso com esse meu amigo, e ele perguntou o seguinte: mas por que existe tanto de dogma? Por que você fez isso? Não, os dogmas eles são criados justamente para poder mostrar onde estão os limites desse território. Eu usei essa figura do limite do território e falei: são levantados os muros. Quando se levanta o dogma, não quer dizer que naquele momento, né, por exemplo, a gente teve na década de 50 aí a proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Aí você fala assim: a igreja só acredita na Assunção de Nossa Senhora a partir de 1950. Não, a igreja acredita desde Cristo, desde dos apóstolos, na Assunção da Santíssima Virgem. Porém, por bem, em determinados momentos, a igreja fala o seguinte: olha, o pessoal está começando a sair de São Pedro e para Cabo Frio, achando que Cabo Frio é São Pedro. O pessoal está começando a passar dos limites do território, achando que aqueles limites não existem mais. Então vamos levantar um muro, vamos levantar uma barreira, que hoje em dia tem a barreira do Covid aí, vamos levantar a barreira para mostrar para aquele povo, para o nosso povo, povo de Deus, que existe um limite. E esse é o limite. Até aqui você é católico. A igreja sempre acreditou nessas coisas.
E como é que são proclamados os dogmas? Eu creio que ele entra nessa questão aqui, mas é muito mais fácil explicar, assim, eu acho muito mais fácil explicar, né? Através de um concílio, são de duas formas, através de um concílio e através do ex-cátedra, que é realizado pelo Santo Padre o Papa. Esse ex-cátedra, se eu não me engano, só foi utilizado uma vez, que foi no dogma da proclamação a proclamação do dogma da Assunção da Santíssima Virgem, em 50, com o Papa Pio XII, Pio XII ou Pio XI, não lembro, acho que Pio XII. Então, ex-cátedra foi dessa forma. E, normalmente, era em concílios. Por quê? Se levantavam as heresias que vinham desconstruindo toda a verdade que se cria na igreja, e para poder limitar a ação dessas heresias, um dogma era proclamado. Né? Olha, Maria é mãe de Deus. Pronto. Por quê? Porque acreditava-se, né, teve uma heresia no historianismo, acreditava que Jesus, ele não era plenamente Deus, nem plenamente homem. Acho que isso acreditava que ele era plenamente homem. Enfim, distinguia, fazia essa distinção de Deus e homem em Cristo. E para poder explicar isso, foi utilizada a figura da Virgem Maria. E a partir disso foi instituído um dogma. Entendeu? E sobre diversas outras questões também. E não foi diferente com a Eucaristia. Não foi diferente com a Eucaristia. A igreja sempre creu que a Eucaristia era o Cristo vivo presente. Porém, chegou um determinado momento que as pessoas estavam deixando de crer. E aquele dogma foi instituído. Então, o dogma não é algo que ele passa a existir a partir de um momento. Ele sempre existiu. Mas a sua confirmação, vamos dizer assim, temporal, ela é dada a partir de um momento que as pessoas deixam de acreditar naquilo ali. 91. O senso sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam da compreensão da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo, que instrui e os conduz à verdade e à sua totalidade. 93. Por este senso da fé, excitado e sustentado pelo Espírito de verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo, penetra mais profundamente e mais plenamente a aplica na vida. Isso aqui vale também, essa aplicação da fé na vida. O Concílio Vaticano II falou muito sobre essa questão do papel do leigo, né, da função do leigo na igreja. E o leigo, ele tem essa função evangelizadora. O leigo, né, nós temos essa função da transmissão da verdade revelada. Então, o 93 e 91, eles falam basicamente sobre isso. Essa aplicação na vida, essa transmissão que também pode ser feita não somente pelo magistério, mas através do magistério e por nós, da verdade revelada. Para encerrar o nosso última parte aqui desse capítulo, desse artigo, nós temos o crescimento na compreensão da fé. Fala sobre a unidade da igreja. Eu gostaria de citar essa citação aqui, que é da Gaudium et Spes, né? É um documento do Concílio Vaticano II, que era muito bonito. No número 94, essa citação que tem embaixo, diz o seguinte: pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, em especial a pesquisa teológica, que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. E no 95 ele completa com uma citação da Dei Verbo. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estarão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então, esses dois, um complementa o outro. Um fala sobre a ação do Espírito Santo, né, sobre esse tripé da igreja, mas que deve ser dada também pela contemplação do estudo, pelo estudo firme, fiel, né, à verdade revelada, passada por esse magistério, revelada através do Espírito Santo, infusa através do Espírito Santo. Como a gente sempre costuma dizer, né, você não consegue amar aquilo que você não conhece. E esse número 94, ele fala justamente sobre isso.
pela contemplação e estudo dos que creem. A pesquisa teológica, que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Entendeu? Meditam em seu coração. Em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Então, assim, para que nós conheçamos mais a Deus, para amarmos mais a Deus, nós temos que estudar mais, temos que saber o que nós cremos. É muito difícil como posso dizer, amar aquilo que você não conhece, né? Você acreditar em algo que você não conhece. Muitas vezes, né, muitas pessoas hoje em dia, né, dentro da nossa igreja, elas não amam a Deus verdadeiramente, elas não conhecem a Deus verdadeiramente, justamente porque elas não buscam esse conhecimento. Elas são muito apáticas. Claro que assim, é difícil, porque a gente não tem muito esse costume de buscar o conhecimento, de estudar, de ler, mas o estudo, ainda mais hoje em dia, com essa questão do advento da internet e tudo mais, ele não precisa ser dado somente através de uma leitura do catecismo, né? A gente tem aí as homilias de diversos padres, muito bons, que são colocadas no YouTube, entendeu? É uma forma de estudo, é uma forma de você conhecer mais a palavra. Antigamente, eu fico imaginando, para você estudar alguma coisa, não tinha essa forma de você imprimir livros como tem hoje em massa. Então, hoje em dia, se torna muito mais fácil, muito mais conveniente para um cristão ser firme cada vez mais em sua fé. Por isso que eu sou um tanto quanto otimista em relação a esse aspecto, que nós vemos hoje, assim, de uns 10 anos para cá, um movimento de recuperação da tradição católica muito forte em relação ao que a gente via aí na década de 60, 70 e 80, né? Que foi o período justamente pós-revolução sexual, pós-revolução estudantil ali, Woodstock, aquela coisa toda, que gerou essa geração de jovens que vivem consequentemente. E por esses jovens viverem consequentemente, o esvaziamento das igrejas, o esvaziamento dos dos monastérios, dos mosteiros, das casas religiosas, né, das ordens religiosas, o esvaziamento dos seminários também, né, o esvaziamento da fé. A fé, ela se esvaziou muito da década de 50, 60 para cá, mas de 60 principalmente. Mas eu sou muito otimista em relação a isso hoje. Hoje, a gente tem essa possibilidade de estar aqui, um de frente para o outro, porém a quilômetros de distância um do outro, podendo conversar sobre isso, podendo difundir sobre isso. E isso é muito importante. É interessante que esse resgate, né, das tradições, isso não é só no Brasil, né? A gente vê isso aí mundo afora. Sim. São coisas impressionantes, né? Esses dias eu estava vendo, até aqui na América do Sul, né, a questão da política, né, os últimos governos dos países vizinhos, então todos eles tinham uma tendência de eleitorado para um cerne mais tradicional, mais conservador. E acho que foi até o presidente Temer, né, que ele chegou a falar que no Brasil estava tendo uma tendência tradicionalista muito forte, uma onda, o termo que ele utilizou foi onda, né? Uma onda tradicionalista muito forte. Eu acho que foi ele mesmo que falou isso aí. Não lembro quem falou, foi algum político que falou. Foi ele. Mas é justamente isso. A gente não pode esquecer. Independente se você é católico, protestante, eu tenho muitos amigos protestantes, mas a gente tem que se unir em um prol. Claro que a gente tem que querer a conversão desses nossos irmãos que estão separados, né? A gente tem que lutar por isso, tem que rezar por isso, e tem que estudar e buscar isso. Mas primeiramente a gente tem que buscar meios de sustentar a nossa fé em nós mesmos, sustentar a nossa fé na nossa nação. E uma forma é essa, criando esse tipo de grupo, esse tipo de movimento. E, como eu falei, eu sou muito otimista em relação a isso, apesar de todos os problemas que a gente vê hoje em dia, né? Apesar de toda a doutrinação que a gente vê. Eu acredito que uma das melhores formas de evangelizar, de pregar Nosso Senhor, é através do exemplo. Um bom exemplo. Porque
Aquelas palavras lá de São Francisco, né? Que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. O exemplo arrasta. Então é bem por aí mesmo. Né? No meio de tanta bagunça, no meio de tanto disse-me-disse, de tanta controvérsia, de mentira em cima de mentira, você não pode falar um ar, não pode dizer um nada, não pode entrar em. Mas se você tiver uma vida exímia, isso é suficiente. Aquilo marca. Aquilo marca. Por mais assim que alguém enxergue aquele que é seu opositor, pessoal de esquerda e tal, enxergue como algo negativo, é positivo na vida dele, entendeu? Para ele é negativo, para ele, na concepção dele, mas é positivo na vida dele, entendeu? E a gente tem que querer, Faz o bem, né? a gente tem que ser como Cristo, né? Amar o pecador, não o pecado. Né? E como é que a gente vai amar? Conhecendo quem é Cristo. Como é que a gente vai ser exemplo se a gente não sabe como seguir o exemplo? Né? Então, essa é a nossa mensagem É por isso que a busca pelo conhecimento, né, de você se aprofundar, isso é muito importante. Senão, como que você vai ter esse exemplo, essa vivência que ninguém conhece? Se você não conhece nada. Como é que você sabe o que é uma oração bem feita se você não sabe como é uma oração bem feita? Exatamente. Claro que assim, você pode saber, por exemplo, um pai pode ensinar para um filho. Filho, vem cá que eu vou te ensinar a orar, assim como Cristo ensinou o Pai Nosso. Mas como é que você mesmo, eu falo de você, de si mesmo, vai conhecer isso se não for através dos outros? É o que eu digo. Ler um livro é muito fácil. Assim, é um aspecto secundário. Existem cursos, diversos cursos, existe coisa de graça no YouTube, pô, que qualquer um tem acesso. É só clicar e parar para ver. E com o tempo isso vai sendo construído, com o tempo isso vai sendo aprimorado. Por quê? O papel do leigo hoje é um papel fundamental. É um papel fundamental para a gente difundir essas verdades de fé, difundir a verdade que é Cristo. Sem esse nosso papel, a gente não tem como recuperar a catolicidade, não tem como lutar pela salvação das almas. Muito difícil pelas nossas ainda. Vamos rezar o Pai Nosso? Para poder encerrar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje foi quase que uma aula particular, mas valeu. Valeu, Gleison. Com certeza, valeu, muito obrigado. Boa semana aí pra você e tua família aí, cara. Igualmente. Até breve. Um abraço. Igualmente, tchau, tchau. Tchau.